Juiz de Direitos do Instituto, titulares da Nona Vara Civil, promovido a desembargador em 2008. Foi eleito membro do Conselho da Magistratura em 2013 e 2015 e eleito corregedor da Justiça para o período 2017 a 2019. Professor universitário e professor da Escola de Magistratura do Paraná, dono de títulos, de concursos, prêmios, autor de artigos, monografias e livros e de palestras nos seus grupos de atuação. Senhoras e senhores, desembargador Mário Elton Jorge. Boa tarde, muito obrigado. Quero convidar meu estimado, competente Jorge Macedo para fazer parte comigo aqui, me ajudar. De repente eu não sei as coisas, eu tenho que perguntar para ele. Eu digo, Jorge, vem aqui comigo. O Jorge é uma enciclopédia ambulante de matéria de protesto. Então, merece o nosso respeito, a nossa consideração. Trabalhou comigo nesses 2 últimos anos, mas tem 30 anos de militância no trabalho efetivo, no aprimoramento dos serviços de tabelionato, e deve ter passagens praticamente com todos os senhores que estão presentes. Quero fazer uma homenagem inicial ao Rogério Portugal, que é o presidente da Confederação Nacional de Notários Registradores. Quero também enaltecer aqui o João Norberto Cança Gomes, que é o presidente do Instituto de Protesto Brasileiro, Seção Paraná. A nossa querida pessoa, simpaticíssimo, o Alexandre Chimineto, que acabamos de conhecer, né? E quero também meu amigo pessoal, Claudio Klein, tabelionato lá de... E todos os senhores aí que eu não consigo visualizar de perto essa fisionomia, que são importantes em toda essa estrutura. A minha saudação e meu respeito. Vejo aqui também na frente o Vicente de Paula Soares, um advogado renomado, de alta credibilidade, e foi meu aluno na graduação, em 1987, 86, quando eu comecei a militar, dando aula de Direito Civil na Faculdade de Direito Curitiba. Muito bem. O Norberto me convidou para fazer parte desse Convergências, e queria saber qual o tema que eu poderia falar. Eu não entendo nada, Norberto, você vai fazer eu falar, o que eu posso falar? Né? Então, de momento, assim, eu precisava identificar um tema, assim, bom, a única coisa que eu posso falar para você é aquilo que nós fizemos efetivamente em prol de todos os tabelionatos de protesto que foram essa evolução legislativa, no caso, a normativa, que está presente nos códigos de normas. Muito bem. Mas eu quero dizer o seguinte, inicialmente eu quero parabenizar e enaltecer o Instituto de Estudo e Protesto do Brasil, especialmente aqui a Seção do Paraná, nós temos um contato mais estreito, com quem, através do seu presidente, o João Norberto, mantivemos saudáveis diálogos durante os últimos 2 anos, onde foi possível o aprofundamento das relações institucionais, tendo como resultado comprovados frutos em favor dos serviços de protesto. Apenas para relembrar, porque é necessário, quando iniciamos a gestão, em fevereiro de 1917, estavam finalizados os estudos de atualização do Código de Normas do Serviço de Proteção Judicial após um decurso de 4 anos. Isso, não obstante, confirmou-se que grande parte das propostas ofertadas, tanto pelos tabelionatos, notas, protestos, registradores civis, RTB, imóveis, elas não estavam contempladas naquele trabalho que eu recebi, ou então mesmo analisadas, razão pela qual nós reiniciamos os estudos e diálogos, com principalmente aproveitando os novos agentes delegados que recém tinham tomado posse, porque vieram com uma carga de conhecimentos técnicos bastante apurada, sem, no entanto, ter a experiência do cotidiano. Então juntamos a experiência dos senhores tabeliães que já estavam aí há muitos anos, com a experiência de conhecimento técnico dos novos agentes delegados.
Muito bem. Então, é através desse diálogo que nós fizemos é que foi possível, né, nós termos um avanço na parte normativa dos tabelionatos, que culminou com o provimento 269 de 2017, já trazendo de última hora, praticamente nós estávamos fechando o provimento para ser votado, nós introduzimos, não sei se o Norberto lembra ainda, a central. Tínhamos que criar um artigo próprio, que não tinha, nominamos de A, B e C, que é o artigo 858, mais ou menos. Depois eu vejo como é que é. Então acabamos colocando um artigo e numeramos com várias letras. Embora tecnicamente não seja o melhor, foi aquilo possível. Então, quando nós entregamos o provimento 269 de 2017, ele foi o resultado de um início de um trabalho de 4 anos e praticamente mais alguns meses em 2017. Creio que o provimento ele ficou bastante atualizado, moderno, né? E contemplou todos aqueles desesperos que ocorrem no dia a dia do balcão. Problema de intimação, de retorno, etc. Muito bem. Eu fiz uma conta, nós fizemos 172 modificações nos artigos e parágrafos. Então eu vou assim, só fazer um passeio para aqueles que acabam não acompanhando a legislação por toda. Nós começamos a modificação no capítulo 7 lá do Código de Normas, que contempla toda a parte do protesto. Então, na competência e atribuições, nós fizemos uma alteração no artigo 744. Não sei se está presente. Então, vejam bem. Apenas um resumo, né? Porque esse artigo 744 ele tem 4 parágrafos. E aí na tela está apenas resumido. Então, no 744, foram anulados os outros títulos sujeitos a protesto. CDA da União, Estados e Municípios, títulos executivos do TCE, TAC, termo de ajuste de conduta, crédito ou referentes de contribuições ordinárias ou extraordinárias do condomínio limitício. Nós introduzimos também a possibilidade do protesto de certidões de emolumentos, porque ele não está contemplado em matéria administrativa, mas está contemplado no Código de Processo Civil. Então, foi introduzida a possibilidade também de protesto de certidão de emolumentos. Não sei se haverá algum agente delegado que tenha pendência de cobrar emolumentos, porque normalmente ele é comprado anteriormente, mas de repente ele confiou no cliente, ele não pagou, então fica essa possibilidade de expedir uma certidão e fazer o protesto. Não sei se tem algum precedente aí nos fabricantes. Na seção 2 da ordem de serviço, temos o artigo 749, que foi suprimido para não mais permitir que o distribuidor mantivesse funcionário no tabela de protesto. O artigo 751, parágrafo 3º, proibiu também a não recepção do cheque devolvido pelo banco sacado. O artigo 755, está me acompanhando? O artigo 755, eu vou fazer um parênteses aqui no 755, vou voltar para o 754. O 754, o Norberto deve estar lembrado, nós fizemos uma introdução no sentido de tirar a possibilidade do contador efetuar a atualização do título. Então, no 754, parágrafo único, nós fizemos uma situação condicional que o título só seria atualizado desde que não viesse atualizado pelo apresentante. Esse termo é o termo que está na lei do protesto 94/6, na 492. Está escrito lá porque o valor do título tem que ser atualizado pelo apresentante. Mas aqui, o que acontece? A letra do distribuidor vai para o contador e vai novamente para o tabelião fazer a intimação do devedor. O que nós detectamos? O Jorge da Engenheiros do Sul, ele pegou uma atualização de uma CDA do Estado do Paraná, que de 2 milhões foi para 4 milhões. E a quarta intimada para pagar. Quer dizer, de repente ele podia entrar com uma ação de indenização contra o tabelião, contra o Estado Nacional, qualquer. E nós começamos nossa luta mas foi uma luta muito inglória, né? Porque já existia um mandado de segurança anteriormente, e quando o Conselho aprovou, passou despercebido
tanto pelos distribuidores como pelos contadores. Mas tão logo publicado, esses detalhes que eu não sabe, né? Tão logo publicado o Código de Normas, o que aconteceu? O pessoal de Curitiba, não vou nominar ninguém, foi ao presidente e exigiu que ele recolocasse o Código de Normas para uma nova revisão. Especificamente no artigo 754, são 3 artigos com o mesmo tema, né? É o 754, o 805 e o 896. E o presidente, ele colocou em pauta novamente o Código de Normas, especificamente nessa matéria, para que o Conselho debatesse a matéria. Eu havia alertado o presidente que ato normativo, como uma lei do Congresso, ninguém pode recolocar para se debater, uma vez que foi aprovado, daí para sanção. E, na verdade, o presidente acabou cedendo os apelos e recolocamos em debate. Me lembro que estava o pessoal do Instituto, estava o pessoal dos contadores, servidores, demos oportunidade para se manifestar nesse ato de revisão e, na verdade, prevaleceu a decisão anterior e o presidente ficou com o voto vencido. Então, ficou uma situação meio desagradável, né? E essa matéria acabou indo para o órgão especial. Está hoje com uma liminar do administrador Sigurd, suspendendo a eficácia do 754 e do 805 e do 896. Esse foi uma luta meio inglória, porque de uma forma você tem o interesse do estabelecimento de protesto para diminuir custos para a pessoa que foi apontada, ao mesmo tempo existe interesse do distribuidor ou do próprio contador em ter suas receitas. Na verdade, nós temos hoje cerca de 30 distribuidores já estatizados, que é tudo automático, e o restante são todos privados. De sorte que não haveria uma perda substancial de receitas, que era o grande argumento, né, da parte interessada, que o tribunal estaria abrindo mão da receita e o presidente poderia entrar em uma situação de improbidade administrativa. E, na verdade, o fato não era esse, mas foi fundamento para que se fizesse a revisão. Então, hoje está essa matéria pendente. Eu não sei até onde que essa decisão do Supremo poderá alterar. De sorte que continuamos cobrando a taxa do contador para que ele não faça nada, quer dizer, acaba onerando. Em um momento onde se busca diminuir custos, esse é um custo totalmente desnecessário. Mas, nós sabemos que por trás de tudo sempre tem interesses, nem sempre confessáveis. E todo mundo tem interesse, não é? Então, retornando bem no artigo 751, foi prevista a não recepção de cheque devolvido pelo Banco Sacado. No 755, foi suprimido não mais exigir que títulos irregulares, antes de devolvidos, sejam anotados e descritos os vícios verificados. No artigo 756, incluiu parágrafos versando sobre protesto especial para fins parlamentares e possibilidade do envio de títulos pela via postal. O artigo 758, se refere a duplicados, na recepção do original ou por indicação que contém todos os requisitos essenciais do título. Esse artigo 758, essa versão que eu acabei de ler, ela não é originária do provimento 269, mas sim do último provimento, que ele foi gestionado no último Convergência de Londrina, que se refere, na verdade, às duplicatas de prestação de serviços, onde falha a memória. Então ele vai abranger o 758 e outros artigos para frente. Então o 758, ele não é originário da reforma do Código de Normas, mas sim do último provimento relativamente ao encaminhamento de duplicatas de prestação de serviços sem que haja necessidade de encaminhar o documento comprobatório. Na seção 3, na parte de livro de escrituração, artigo 767, os livros digitalizados e escriturados em meio eletrônico com manutenção de fato de segurança. O 768 prevê a inutilização dos títulos 6 meses após o pagamento, incineração, destruição de arquivos, seguindo então a orientação do provimento 50 do CNJ. O artigo 769 dispensou a conservação física dos títulos digitalizados e vinculados ao protocolo.
na seção 4, apresentação e protocolos. O artigo 774 também é fruto do provimento 281 para fazer o conjunto com o anterior que nós mencionamos referente às duplicatas de serviço. Previu o prazo de 24 horas para o protocolo e a anotação dos títulos, previu que os títulos físicos possam ser apresentados por indicação ou extrato no original, cópia autenticada ou digitalizada, e o apresentante fornecerá a declaração garantindo a origem, integridade e posse do documento. Previu que os títulos natos digitais, assinados digitalmente, possam ser enviados a preposto eletronicamente. Então aqui foi dado um passo muito longo, porque não sei se atualmente já estão sendo caminhados os títulos natos digitais. Você tem notícia? Porque os tabelionatos de notas não estão elaborando documentos natos digitais, não tem regulamentação. Nós temos hoje os arquivos que são enviados pelos bancos, mas não são digitais, eles são digitalizados. Então, veja bem, nessa parte de estruturação, os nossos protestos estão na ponta da evolução. O artigo 783 previu a intimação do devedor, previu que a intimação do devedor se considera cumprida quando comprovada a sua entrega no endereço fornecido pelo apresentante ou qualquer outro lugar. O 790 previu a remessa da intimação possa ser feita por portador do próprio tabelião ou por outro meio, desde que comprovado o recebimento por aéreo. O 791 previu que o devedor domiciliado fora da competência territorial da serventia, a intimação será por edital, salvo se solicitada por aéreo, que se considerará frustrada quando for devolvido aéreo para os Correios. Esse 791 também foi do último provimento do 281. Esse próximo também, o 794, parágrafo 1º, previu que a faixa de valor em que se insere o título e o prazo limite para o cumprimento da obrigação no tabelionato foram atualizados pela Lei Estadual 18.927/2016. Aqui tem um parâmetro para ser falado o seguinte: quando a atualização das custas, no final do ano passado, foi introduzida a possibilidade do diferimento de custas e de emolumentos. E o presidente do tribunal, quando foi sancionado, ele vetou. E o Instituto ingressou com mandado de segurança e conseguiu uma liminar, junto ao relator, no sentido de fazer a manutenção da norma, porque ela foi suscitada em termos de decisão administrativa, no sentido que ela é inconstitucional, porque a gênese desse artigo não partiu do tribunal, mas partiu da própria Assembleia. E só que está sob júdice essa questão, e essa liminar possibilita a efetividade do artigo, no sentido que está presente ainda o diferimento não só dos emolumentos, mas também das demais custas, distribuição, com rejuros, FADEP, etc, etc. E só que todo esse trabalho que está sendo feito pelo Paulo Maranhão de convênios, ele é resultado, evidentemente, dessa norma editada pela Assembleia, que está sob júdice. Apenas para complementar, nós temos uma frustração no nosso trabalho, porque uma das minhas metas era fazer uma nova tabela de custos. E depois de um período muito longo de debates, nós aprovamos a tabela de custos, não só em valores, mas numa nova dimensão de distribuição, no sentido que ela se torne mais justa. Então nós seccionamos o trabalho do judicial do extrajudicial e fizemos um estatuto próprio de cobrança de emolumentos e de obrigações dos tabeliães e dos registradores. E no final desse anteprojeto de atualização de custas, nós colocamos o diferimento nascendo do próprio tribunal, justamente para quê? Para evitar que, de repente, aquela liminar que está sustentando o diferimento hoje, ela possa cair e retornar do status quo. Então, nesse estatuto específico de custas para o extrajudicial, nós contemplamos a pausa do diferimento e uma recomposição automática dos custos de acordo com a inflação. De sorte que não haveria uma necessidade de todo ano você estar enviando o projeto apenas para fazer a atualização. Mas agora, amado Sentenente, bom, só para resumir ainda, eu entreguei esse projeto dia 15 de agosto para o presidente. Ele estava muito animado,
Eu não sei o que houve nesses bastidores, que ele deixou de mandar para a Assembleia porque nós estávamos em período eleitoral. Então não foi antes das eleições, e agora, depois das eleições do Estado, para o cargo de governo, para o estadual, ele veio ao Ordem dos Advogados dizendo que não aceitavam mudança nas tabelas de custas. Isso aqui é um trabalho que levamos aí 90 dias, toda semana com reuniões, fizemos um trabalho muito avançado, muito claro na cobrança de custos, principalmente já prevendo todo o uso das centrais. Esse trabalho está praticamente parado. O senhor sabe, Eduardo, eu acompanhei de longe, o Norberto me colocou à disposição, eu quero paralisar, acho que o senhor está fazendo um trabalho extraordinário. E o que acontece é o seguinte: Paraná é o único estado no Brasil que não cumpre a lei 10.169. Era Paraná e Brasília. Brasília está no Senado, o novo regimento de custos para ser aprovado. E o Paraná não sai disso. O Bisuta, na época, fez um estudo e apresentou. O tribunal retirou por causa da Ordem dos Advogados. E o representante da Ordem dos Advogados tinha aprovado. Depois foi designado um símbolo, que também, quando ele fez o estudo, foi aprovado por representante da Ordem. A Ordem dos Advogados, ela vem para o enfrentamento sem nexo, sem nada. Porque o que o advogado tinha que cuidar é dele, não se preocupar com o custo. O advogado não faz nada no inventário da separação de divórcio e ganha 10% dos honorários dele e nós não reclamamos. Em ocasião, eu fiz um inventário, ela está mirando de nota na época, fiz um inventário de o valor das custas eram R$500, doutora Alexandre. O advogado chega para mim ganhando 50 mil de honorários. Chega para mim e diz assim: você podia fazer um desconto nas tuas custas. Eu digo: você devia parar de roubar. Eu dou o direito na cara dele. Porque o senhor veja uma coisa: ele, com a cara de pau nesse desconto, quando ele estava cobrando 50 mil reais, e não fez nem a minuta a partida do inventário. Eu não tenho uma vergonha. Eu sinceramente, eu já briguei muito com a Ordem dos Advogados. Hoje não brigo em termos de Paraná, mas brigo em termos de Brasil. Porque eu acho um absurdo. Nós conseguimos muita coisa quando o Roberto Busato foi o presidente da Ordem dos Advogados, que era uma pessoa que queria conhecer e era parceiro da nossa família. Depois veio o sobrinho do Carlos Aires Brito e outros, que só briguei com ele porque disseram assim: nós íamos ter os advogados permanentes no quadro funcionário do cartório. E é o cartório que é louco, de querer ter um advogado permanente, se vão dizer que todos os advogados são clientes do cartório. Então, isso é em tudo. Mediação e conciliação é a mesma coisa. Eles queriam estar presentes na mediação e conciliação. O único país do mundo que o advogado ia estar presente. O tribunal tinha que enfrentar a Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados, desculpa a ausência do presidente do tribunal, e a crítica que eu vou fazer, mas eu acho que ele queria mostrar que ele é chefe de poder e não você ficar submisso a uma vontade da Ordem dos Advogados. Parabéns, desembargador, pela sua atuação, acho que corretíssima, e o senhor sempre nos defendeu e acho que você foi muito importante para nós. Muito obrigado. Bom, então vai indicar, eu quando for transmitir o cargo agora em janeiro, eu vou deixar todas essas pautas que ficaram pendentes para o novo corregedor. Mas eu acho que os senhores, não adianta ir uma classe especializada sozinha, eu acho que tem que se unir para colocar, especial para aprovar aquela minuta, ou se querem fazer alterações, porque há uma necessidade urgente de se normatizar modernamente o tratamento. Hoje nós estamos trabalhando com centrais no Brasil todo e você não contempla a prestação de trâmites centrais. E nessa nova tabela de custas tem todos os atos, né? Além de que a tabela do protesto foi muito boa, né? Acabou reduzindo valores, mas no total sai ganhando, né? Só que para os tabelas de protesto, principalmente dentro dessa crise toda, é extremamente necessária a consecução desse objetivo. Mas aí é uma nova luta para a nova administração. Mas eu acho que tem que continuar. Muito bem. Então, dando sequência, na parte de intimação, não. Tá bom? 183,
794. Já estou no 794? Então, o 794 previu que a faixa de valor em que se insere o título e o prazo para limite e para cumprimento da obrigação do tabelionato foram atualizadas pela Lei 18, 997 de 2016, que também foi objeto do provimento 281. O artigo 795 incluiu a possibilidade de publicação do edital em página da internet, que também é um grande avanço. Na questão de pagamento, o artigo 805 é um daqueles que se confunde lá com o 754, que é exclusão do encaminhamento do título para atualização junto com o contador. O 810 reduziu os dados a serem relacionados diariamente em livro próprio, quanto ao pagamento de títulos, previu dados a serem conferidos pelo juiz no visto mensal do livro de pagamentos. Aqui eu vou fazer uma observação. Para o juiz local, ele fazer pré-convalidão mensal uma coisa quase impossível. Né? Tanto que, lamentavelmente, eu sei que repercutiu muito mal, nós tivemos que intervir em três ofícios do Estado do Paraná, tabelionatos, que estava gerando uma situação não só perante os bancos, mas perante a indústria local. Né? Nós tivemos que intervir em dois tabelionatos no local, em Cambé, com afastamento do titular. Tivemos que intervir em São Jerônimo da Serra, já desde 2012, não havia solução, e também intervimos no de Pinhais. Pinhais já regularizou, está tudo atualizado, o de Cambé 1 já está solucionado, o outro está em vias de ser regularizado, e temos lá São Jerônimo com problema seríssimo. Eu sei que muitos dos senhores ficou meio indignado com a postura do Instituto, mas eu digo o seguinte: se um trabalhador não cumpre a sua obrigação, ele contamina o todo. Eu digo o seguinte: a repercussão negativa que teve dos tabelionatos de Cambé, ele deu uma contaminada. Em nenhum momento em que a qualidade do serviço tem que ser a melhor possível. Então não adianta dos 177 oficiais, 175 estarem totalmente atualizados e de repente a minoria vem a contaminar. Isso tudo é motivo para justificar modificações contra a pré-existência do tabela de protesto. Então nós temos que, se um oficial tem dificuldade, nós mesmos do grupo, o próprio Instituto, socorrer tecnicamente. Eu sei que nós temos, acho que uns 20 cartórios de tabeliões de protesto que ainda não se inseriram na central. Alguns por problemas técnicos, outros por outras razões. Então vejam bem, isso acaba não consolidando totalmente a central, porque se tiver 2 fora, é o suficiente para não estar funcionando a pleno vapor. Então nós temos de repente que convencer os nossos colegas, né, de uma resistência que não sabe se é pessoal, que tipo, por que da resistência? Porque custos a pessoa não tem e só pode ser beneficiado. Então, eu acho que o trabalho do Instituto, ele não pode ser um trabalho só de diretoria, mas sim de todos os senhores são integrantes. Todos os senhores fazem parte de um corpo. Né? Aí eu não faço nada, o que faz lá é o Paulo Maranhão, é o Ricardo, é o João Norberto, é o Vicente, etc. Não. Nós temos que nos irmanar para tornar a instituição forte. De novo, nós temos que lutar sempre não por objetos pessoais, mas por objetos institucionais. Se a instituição é forte, nós seremos privados, seremos fortes também. Então fica aqui a minha mensagem aí de solidariedade. Na questão do registro do processo, lá no artigo 820, houve uma previsão de expedição eletrônica do instrumento de protesto. No 824A previu a não lavratura de um segundo protesto do mesmo tipo ou documento de dívida, ressalvadas as 3 hipóteses de cancelamento anterior, protesto especial ou falimentar e a prova da inadimplência. O 830, já na parte de retificações, arrebação e cancelamentos, previu que o cancelamento do título pelo pagamento, quando se tratar de pessoa jurídica, dependerá a critério do tabelião da prova da representação. Previu que os emolumentos e as demais despesas para cancelamento do título poderão ser incluídos pelo tabelião quando não constar da determinação judicial de quem deve efetuar o pagamento. E na sequência, certidões de formação de protesto, o artigo 835 previu que poderão ser fornecidas certidões de protesto
não canceladas a qualquer um interessado, desde que requeridas por escrito. 836 inclui a previsão de indicação nas certidões positivas da natureza da dívida, duplicada, CDA, custos processuais e emolumentos. 838 inclui a obrigação dos tabeliães encaminhar em relação dos protestos tirados e dos cancelamentos do Instituto. 841 proibiu a disponibilização de certidões eletrônicas de protesto, bem como informações e cópias eletrônicas. E o que aqui? Tudo é eletrônico, né? Acabou aquele papelzinho de balcão lá. Tudo é eletrônico, não é nada. Aí é uma certa desconfiança também, né? Porque você só vê na tela do computador. E o pessoal antigo, que tem essa dificuldade de ser inserido no sistema, é o saudade do velho papel. Como lidar sem papel. (843) 841. Previu a disponibilização de certidões eletrônicas do protesto, bem como informações de cópias eletrônicas. A seção 13, que fala dos protestos de certidões de crédito, de decisões e custas judiciais, certidões de dívida ativa e certidões de emolumentos. 848, reduziu os dados a serem incluídos na certidão de crédito judicial para fim de protesto, que deverá conter somente nome, endereço, etc. 857, parágrafo único, proíbe que o tabelionato competente para pagamento do título é o do local da tramitação do processo ou do domicílio do devedor. Aí fazemos uma subseção 02 da certidão de custos judiciais, que contempla do artigo 857 até 857, certidão da dívida ativa, que está extremamente bem implementada, certidão de emolumentos, que foi uma novidade, e a central de eletrônica, que pegou do artigo 858 ao artigo 858-E. De sorte que esse foi todo o trabalho básico realizado por ocasião da atualização do Código de Normas. Veio na sequência o artigo 279, que introduziu a expedição de boleto bancário junto com a intimação, e agora, por último, o artigo 281, que fala da duplicata de serviço. Então, todas as demandas de atualização que foram encaminhadas para a Corredoria, nenhuma pendente está de exame. De sorte que os problemas que restam a serem superados se relacionam aos distribuidores, aos contadores, tabela de custa e alguns tabeliões de protesto que não ainda se incorporaram na central de protesto. De forma muito resumida, era a exposição que eu tinha que fazer, e penso que a semana anterior, agora, nós expedimos até o último ato normativo, que não contempla somente o protesto, mas também os demais serviços. Creio que deve ser a primeira instrução normativa do Brasil relativamente à conciliação e à mediação. Estava muito difícil de fazer aquela adequação prevista na redução do CNJ, aquele controle das gratuidades, porque hoje praticamente nós trabalhamos sempre com o proajude administrativo e o extrajudicial não tem acesso, e não há praticamente possibilidade de se fazer um acesso para o extrajudicial para fazer aquele controle. Aí nós fizemos uma alternativa junto ao Distrito Tribunal e foi possível então fazer a expedição. Agora o Instituto, se tiver uma escola credenciada de formação de conciliadores e de mediadores, a própria Noreg, que me parece que tem, então já está para começar a ser. Inclusive agora pode até fazer proveito aqui no Noreg, porque nós já temos nós fizemos o primeiro, nós começamos em 2005, 2006, onde nós capacitamos todos os tabeliões de Mato Grosso na época, para fazer um teste piloto para desafogar o juizado especial. Foi um sucesso. Também mudou a diretoria do tribunal e o síndico, porque não tinha sido deles, eles mandaram paralisar. Mas mesmo assim nós continuamos fazendo o nosso curso, e hoje nós temos know-how, trabalhamos junto com alguns professores que são do próprio CNJ. Eu acho importante dizer, essa integração entre nós e o Noreg, para que a gente possa. Então, só para complementar, né, então já está regularizada a normatização, e aí as entidades de classe poderão pleitear logo os credenciamentos, as qualificações
para poder introduzir nas respectivas serventias a possibilidade de fazer esse trabalho. E nós fizemos um avanço além do Conselho CNJ, no sentido de que um conciliador poderá atender vários serviços. Porque às vezes o serviço é de pequeno porte, ele não tem uma capacidade de manter um conciliador. E só podemos então fazer um conciliador compartilhado, né? Que vai evitar custos e de uma forma eficaz. Eu quero perguntar para o Jorge, se o Jorge quer fazer alguma colocação. O Jorge é um esperto aí na parte prática. Fazer a certidão para levar para o protesto, então eles estão tendo algumas dificuldades de trâmite interno nas serventias. Então é interessante a gente até aproveitar a equipe aí que está atuando para tentar melhorar a orientação do serviço, como processar, como procedimentos, né? Facilitar e firmar o entendimento, né, de valor aí. E a importância hoje também com relação aos distribuidores, alguns títulos que os colegas até na oportunidade apresentei, certidão de dívida ativa que foi atualizada, cédula de crédito bancário atualizada, certidão de crédito judicial atualizada pelo contador. Então, de repente, normatizar a orientação de serviços para os distribuidores, quais títulos, né, em que pesa, cobra-se a taxa lá, mas que não façam. Porque a ideia do protesto ele funciona, que é a eficácia, né? Porque a ideia é a recuperação dos valores. Se você começa a impor muitos custos, acaba sendo inoperante. Então, que se torne, pelo menos, trazer um pouco, né, orientação de serviço para esses. Então, tem algumas coisas que a gente pode até aproveitar, né? Algumas sugestões que o Instituto vai apresentar para a gente tentar melhorar aí a prestação de serviço e esclarecer as dúvidas que, de repente, essa normativa do Judicial não tem avançado. Tá? Obrigado. Então, só para complementar, eu digo o seguinte: eu sei que está tramitando no Congresso um diferimento de emolumentos. Só que, vejam bem, o diferimento de emolumentos não é suficiente. Porque não é só o emolumento, nós temos todo o rabicho. Então você consegue, pela lei federal, o diferimento de emolumentos, mas não consegue do resto. Eu acho que os senhores têm que batalhar para que nós aprovemos essa tabela de custas, no sentido que ali se contempla não só os emolumentos, como os demais rabichos. Eu vi agora uma proposta da Noreg Brasil, que está lá no CNJ, relativamente a um provimento. E nesse provimento, que está sob consulta das corregedorias, lá está previsto também o diferimento de custas, todos os rabichos. Eu penso que, pelo provimento do CNJ, não é possível alcançar isso aí, porque você tem uma lei estadual que determina regulamento de FERJ-JUS, Fundeb, Fundep e outras coisas mais. E só que como é que você vai fazer com o provimento um diferimento de tributos do IPA que são criados por lei estadual? Eu tenho minhas dúvidas. Nós fizemos. Como? Mas ali contempla também os rabichos, né? Então, me parece que vai haver um problema ali da eficácia. Né? Quanto ao emolumento, eu não tenho dúvida. A minha questão é o restante, né? Então, não sei se o provimento teria essa força aí de afastar a eficácia da norma estadual. Eu acho que vai pegar o país todo, né? Eu acho que o grande pulo é acertar a tabela de custos, que além de modernizar a atividade de todos os tabeliães e registradores, ele é muito claro na questão do diferimento. Muito obrigado pela consideração, pelo carinho que receberam, pela homenagem que me fizeram. Porque até agora o pessoal está querendo subir, até conversei com
trouxe para entregar para ele, que ele gostou da ideia. Eu já tinha conversado com o doutor Alexandre, e ele está pedindo. Muito bem. O nosso presidente do IEPTB vai nos brindar com mais palavras. Eu só quero rapidamente falar com relação às palavras do desembargador. Tem alguns colegas que estiveram nessa sessão com relação, Bruno, lá, com relação ao caso do contador, e a defesa que ele fez do protesto foi realmente algo que eu nunca tinha visto, né? Contrariando inclusive a presidência do tribunal, nos defendeu e defendeu a desnecessidade desse cálculo. E eu quis vir aqui falar porque existe uma decisão, doutor Alexandre, com relação à distribuição, onde só existe um tabelião de protestos. Tem uma decisão do CNJ, numa inspeção que teve aqui há 10 anos, eu acho, né, doutor? E isso estava com o ministro Barroso. Ele foi na mesma esteira do CNJ, dizendo que não é necessário, porque afinal de contas só tem um protesto, na grande maioria dos comarcas do Estado, o pessoal que está aqui. E os distribuidores foram ao processo dizendo que havia necessidade do distribuidor porque eles controlavam os nossos atos para saber se a gente trabalhava direito ou não, né? E aí o ministro Barroso refez a decisão, né, e manteve não a distribuição, mas manteve o registro da distribuição, né, onde há cobrança e não é feito, porque afinal de contas só tem um tamanho de protesto. E nesses casos que o desembargador Maior citou, com relação a alguns cartórios que a gente teve problema de repasse, enfim, alguns desvios que foram necessários serem corrigidos, eles não apontaram, quem apontou foi nós. Então eles não fazem controle nenhum, em absoluto, né? Isso está com o ministro Barroso, tem um recurso da AGU, né? E vamos ver se a gente consegue reverter essa situação. Então, com relação ao cálculo do contador, o diferimento, o desembargador sempre nos apoiou, posso garantir a todos vocês, desde a primeira vez que a gente esteve lá, ele sempre falou, isso aí tem que ver com o FUNREJUS, mas contem comigo, né? CNP, eu sou, para não falar de tempo aí, mas já faz tempo que eu estou à frente do Instituto tentando implantar a CNP, e só depois que o desembargador no Convergência há um ano atrás determinou que todos nós fizéssemos parte da CNP, e para nossa surpresa hoje existem 18 tabelionatos do Estado que não fazem parte, que é um absurdo, né? Então, se algum desses tabeliões estiver aqui, por favor, procure estudo, nós temos tudo pronto para que todos façam parte, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Com relação ao protesto da sentença também, no Rio de Janeiro, nosso colega André, que está chegando agora, apesar de atrasado, mas ele está vindo para o evento, ele desenvolveu um trabalho muito interessante lá com o Tribunal de Justiça, não é? E inclusive foi premiado, né? E nós vamos copiar ele, inclusive vamos hoje conversar com ele sobre isso e vamos fazer esse pleito também ao senhor. E como eu havia prometido, né, um trabalho aí dos nossos Alexandres, né, o Alexandre Valério de Maringá, fez uma proposta, o Alexandre também que faz a parte jurídica do Instituto, nos auxiliaram. Então eu quero passar às suas mãos um documento para que nesses últimos 60 dias o senhor não tenha descanso, só depois. Tá bom? Então muito obrigado, desembargador. Quero entregar para o senhor.